e abra a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. E eu creio que essa palavra vai te ajudar também a entender como Deus vai prosperar a tua vida. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9, Eclesiastes 9, versículo 10, quem achou, diga amém. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem cidade, nem sabedoria alguma. Amém, igreja? Você crê nessa palavra e que ela é de Deus? Perceba, tudo quanto você fizer, faça com as suas forças. O que esse texto está nos dizendo? Faça sempre o seu melhor. Dê sempre o seu melhor em tudo aquilo que você fizer. Não faça por fazer, não faça por obrigação, não faça apenas pelo dinheiro, mas faça o seu melhor. Porque quando nós fazemos o nosso melhor, quando damos o nosso melhor em qualquer coisa, o resultado também é infinitamente melhor e maior. Pastor, eu não sou tão importante no ramo que eu atuo, na empresa que eu atuo. Às vezes até na obra de Deus a pessoa tem esses complexos, de inferioridade. Eu não sou tão importante, a minha atividade não é tão importante para a empresa ou para a igreja, eu não sou tão importante assim no meio da minha família, eu não sou tão importante assim no meio dos meus amigos. Esqueça isso. Tudo que for feito, e for feito de coração, com toda a força e dando o melhor, aquilo se torna notável, ao ponto de que chegará um dia que esse melhor que você deu vai fazer falta. Ou seja, se você deixar de fazer um dia, vai fazer falta para alguém. Amém? Faça de um jeito que as pessoas sintam falta de você, que as pessoas precisem de você, que as pessoas contem com você, que as pessoas digam assim, mesmo que sejam cristãs: eu preciso em primeiro lugar de Deus, mas eu preciso também, entendeu? Eu preciso também de você, eu preciso também de você, eu preciso também de você. Dê o seu melhor em tudo, que Deus vai te honrar. Quantos creem que essa palavra é de Deus? Eu vou ler somente a parte B, e todos que comigo estão aqui em nossa sede, quem me acompanha pela internet, quem me ouve através do programa de rádio, leiam comigo em bom som e alta voz. Vamos lá. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Diga: faça sempre o melhor. Você crê nessa palavra? Então coloque a Bíblia aberta sobre o assento e faça agora o melhor, e dê agora uma linda salva de palmas com todas as tuas forças para o Senhor Jesus e sua palavra. Pai bendito, Deus amado, recebe os aplausos do teu povo, derrama graça, virtude e poder. A tua palavra vai ser pregada, que eu diminua, que o Senhor cresça. Unge os lábios do pregador, toma a boca do mensageiro, remove todos os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia, Senhor, a tua palavra com unção, poder, autoridade, ensinamento, revelação e salvação, e que a tua palavra vá
e prospere, cumprindo o propósito para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Sentem-se, por favor. Eu gosto sempre de comparar os textos bíblicos em várias versões diferentes, várias traduções diferentes da Bíblia, principalmente as mais atuais, porque facilita muito o nosso entendimento. Eu escrevi aqui esse mesmo texto na Bíblia NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. E olha como esse texto fica. Escute. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Amém, igreja? Pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Ou seja, depois que você morre, não tem mais nada para fazer. Então nós temos toda a vida para fazer algo nesta vida. E para que nós possamos fazer algo nesta vida que seja importante, não apenas para nós, porque que prazer há em fazer algo importante para si próprio? Maior prazer é em impactar a vida das pessoas, é ser importante para as pessoas, é fazer algo que vai fazer parte da vida das pessoas. Repito, não apenas o melhor para si, mas dar o seu tudo, fazer o seu melhor, fazer algo impactante para a vida daqueles que estão à nossa volta, principalmente os da nossa casa, os da nossa família. O versículo é bem claro: amarás o próximo como a ti. E quem é que está mais próximo de nós? O vizinho, os colegas de trabalho, os amigos, os irmãos da igreja? Não. Os que estão mais próximos de nós, em sua grande maioria, é fato, não é uma realidade total. Eu sei que tem pessoas que têm problemas familiares, dificuldades para se relacionar com a família, mas os que estão mais próximos de nós, em sua grande maioria, é a família. Então temos que dar o nosso melhor também para impactar aqueles que estão à nossa volta. Se você ler comigo Colossenses capítulo 3, eu vou ler alguns versículos, eu gostaria que você pudesse ler também. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele reforça esse princípio, né? Quando diz que tudo aquilo que fizermos, devemos fazer de todo o coração, como se estivéssemos fazendo para Deus, mesmo que você esteja fazendo para os homens. Colossenses capítulo 3, olha o que vai dizer aqui, pessoal. O versículo de número 23. Colossenses 3, versículo 23. E por que eu quero ler isso? Porque as pessoas entendem as coisas de forma errada, principalmente quando chegam na igreja e acham que agora o melhor que ela tem que fazer é único e exclusivamente para Deus. Tem gente que diz assim: se eu agradar a Deus, está tudo certo, está tudo bem, porque o que importa é agradar a Deus. O importante é fazer o melhor para Deus, aí esquece a família. O importante é fazer o melhor para Deus, aí esquece o casamento. O importante é fazer o melhor para Deus, aí esquece o trabalho. E a Bíblia, ela nos ensina totalmente o contrário disso. Colossenses 3, versículo 23. Quem achou, diga eu. E tudo quanto fizerdes,
fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém? Como ao Senhor e não aos homens. Ou seja, quando eu dou o meu melhor para a minha esposa, eu estou fazendo não apenas para ela, mas eu preciso fazer para ela como se eu estivesse fazendo para Deus. O meu casamento vai ser abençoado. Quem entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Quando eu dou o meu melhor para a minha família, fazendo não como se estivesse fazendo apenas para a família, mas fazendo o meu melhor para Deus, ainda que para a minha casa, eu vou ser uma pessoa que vou ser importante para a minha casa. Eu vou tomar decisões, atitudes, ações que vai impactar a minha casa. E a minha casa vai ser abençoada por conta de mim. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu faço o meu melhor lá na empresa, quando eu faço o meu melhor para o meu cliente, quando eu faço o meu melhor para que eu venha alcançar os lugares que eu sempre sonhei em alcançar, e eu atendo o meu cliente da melhor maneira possível, e eu faço o melhor para a minha empresa da melhor maneira possível, como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Eu não estou vendo o cliente, eu não estou vendo a empresa, eu não estou vendo o patrão, eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para Deus. Eu vou ser uma pessoa importante, eu vou ser uma pessoa de destaque e eu vou prosperar. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Você tem que ser importante para o seu cônjuge. Você tem que ser importante para a sua família. E você tem que ser importante lá no seu trabalho, no ramo que você atua. É fato que ninguém é insubstituível. Mas quando você sair, porque uma oportunidade melhor e maior surgiu, amém? Você vai fazer muita falta lá. Quem está compreendendo, diga amém. Faça o seu melhor. Não para os homens, mas para quem? Para Deus. Ainda aqui, no Novo Testamento, e falando de Paulo, Romanos capítulo 13. E por quê? Paulo vai dizer que as autoridades terrenas, e agora falando deste quesito, todas elas foram constituídas pelo próprio Deus. Romanos 13, versículos 1 e 2, diz assim, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Por isso que a própria palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Onde eu passo, eu costumo dizer que na obra de Deus tem uma frase constituída por duas palavras que faz você ir bem na obra. A frase constituída por duas palavras é sim, Senhor. Quando a autoridade manda, você responde sim, Senhor. Essa frase, estas duas palavras na obra, é uma frase perfeita, são palavras perfeitas, contando que a ordem não transgrida o que diz a Escritura. Se na obra me mandar fazer o que é contrário, então aí eu não digo sim, Senhor. Quem está entendendo? Porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens, diz a palavra. Mas,
Se não é contrário à vontade de Deus, sim, Senhor, farei. Amém? Se o teu patrão te manda fazer algo e não é contrário à palavra de Deus, sim, Senhor, farei. E não farei só o que o superior me mandou, porque Jesus disse que aquele que faz apenas o que é mandado é servo inútil. Sim, Senhor, farei. E quando fizer, faça sempre um pouco mais. Por quê? Porque você vai dar o seu melhor e você está ali para impactar a vida das pessoas. Quem está compreendendo, diga amém. Nunca aceite ser só mais um na família, nunca aceite ser só mais um em qualquer lugar. Esteja ali sempre para impactar as pessoas que estão à sua volta. Amém, pessoal? E por que é importante obedecer? Porque você leu no final do versículo de número 2, quando diz assim: e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Daqui a pouco, perde o emprego, não prospera em nada, não cresce em nada, não vai para lugar nenhum, vida frustrada, decepção, casamento destruído, família é apenas mais um no meio da família, ninguém conta, e fica pensando, por quê? Porque não deu o seu melhor. Todos têm algo de bom para oferecer. Todos nós podemos fazer algo bom, algo grande, algo importante, algo impactante, contanto que você faça, que nós façamos o nosso melhor. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Diga, meu Deus, eu farei o meu melhor para o Senhor e para todos que estiverem à minha volta. Vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Oh glória! Ainda falando do apóstolo Paulo, ou do que Paulo escreveu, Efésios capítulo de número 6. Paulo nos dá mais uma aula de como nós devemos agir nesta importante questão, principalmente no tocante aos senhores da terra, entre aspas, tá? Efésios capítulo 6, versículo de número 5. Eu vou ler com você até o versículo 8, porém, lendo e explicando, tá bom? Efésios capítulo 6, versículo de número 5. Eu vou fazer aqui a leitura e explicar, tá bom? Diz assim, ó. Efésios 6, 5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo. Vosso Senhor segundo a carne. Está falando de Deus aqui, igreja? Não. Primeiro que esse Senhor está escrito aqui com S minúsculo e não se refere ao Senhor. E segundo a carne se refere a que Senhor ou a quais senhores? Os senhores terrenos, as autoridades desta terra. E o que é que Paulo está dizendo? Obedecei. Obedecei com o que, pessoal? Continua a leitura. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Servindo de boa o quê? De boa vontade. Amém, pessoal? É o que menos, muitas vezes, se encontra, né? O que mais se vê é má vontade. Em todo lugar você vê má vontade. A pessoa faz, mas faz obrigada, faz de qualquer jeito, faz para não perder
o emprego, para não perder a posição, mas não faz de boa vontade. Eu sei que tem dia que você não está bem, eu sei que tem dia que você não está ali para fazer tudo perfeito, porque ninguém é 100%. Mas uma coisa é 1, 2, 3 dias ao longo de um período. E outra coisa é a pessoa ser assim, é fazer tudo de má vontade, fazer tudo de maneira relaxada, né? É fazer tudo de qualquer jeito, é deixar tudo ali de uma forma que não vai satisfazer aquele que está avaliando, aquele que é superior. E Paulo, mais uma vez, ele reforça o que ele fala para Colossenses, para Romanos e aqui para os Efésios. E ele diz: como fizesse ao Senhor. Ou seja, se você faz com má vontade para os senhores da terra, para as autoridades terrenas, é como se você estivesse fazendo com má vontade também para Deus. O que adianta dizer que dá o melhor para Deus, se não dá o melhor no trabalho, se não dá o melhor para com a família, se não dá o melhor para com os que estão à sua volta? Quem está compreendendo? Versículo 8. Sabendo que cada um receberá de quem, pessoal? Do patrão, do pastor, do amigo, do colega de profissão. De quem? De quem, igreja? Do Senhor. Amém? Todo o bem que fizer, seja servo, ou seja, livre. Amém? Vamos pontuar aqui algumas coisas. Obedecer com tremor, temor e sinceridade de coração. Obedecer com temor. Quando a gente tem temor de Deus, a gente evita fazer coisas que desagradam a Deus. Então, se a gente tiver temor para dar o nosso melhor para as pessoas que estão superiores a nós, nós também faremos de tudo para não fazer coisas erradas. Entende? Pontuando também, não servindo à vista, ou seja, só quando as pessoas estiverem vendo. Só quando as pessoas estiverem vendo. Quando eu comecei na obra, um evangelista, que é quando a gente chega para fazer o estágio, independente do cargo que a gente tem na igreja de bairro, na igreja local ou regional, chegando na sede a gente passa a ser chamado evangelista, que é um candidato a pastor. E ele tinha uma estratégia. Ele deixava uma vassoura lá no cantinho da igreja. Quando o pastor chegava, que o pastor colocava o carro na frente da igreja, ele pegava a vassoura e ia varrer lá na frente. Trabalhando só para o homem ver. Quem está compreendendo? Tem gente assim no trabalho, pessoal? Tem não, né? Aqui em Porto Alegre não tem pessoas assim. Aqui no sul do país não tem pessoas assim. Ou tem? Ah, é no Brasil todo esse tipo de gente? É em todos os ramos? Em todo lugar da terra tem pessoas assim. O camarada deixava a vassoura lá no cantinho. Quando o pastor colocava o carro, ele corria, pegava a vassoura, ia varrer, ia arrumar a cadeira, arrumar alguma coisa. Já sabia mais ou menos a hora que o pastor chegava, né? Já ficava ali estrategicamente posicionado, fazendo só para ser. Sabe o que foi que aconteceu com ele? Quer que eu diga ou não? Desistiu. Não perseverou. Um dia chegou para mim e disse assim: ah, Fernando, não dá para mim. Vou desistir da obra, vou voltar a trabalhar. Aí eu tenho certeza, tem, não dá mais. E olha que ele era mais antigo na obra do que eu, viu?
Aí ele foi na sala do pastor, disse que ia desistir, voltou meio cabisbaixo. Eu perguntei a ele, foi que houve? Poxa, o pastor simplesmente disse, Deus te abençoe, meu filho. Aí eu olhei para ele e disse, tá, tu queria que o pastor dissesse o quê? Eu achei que ele ia se importar pelo fato de eu estar saindo. Talvez ele achava que o pastor ia dizer, não, meu filho, fica. Não, meu filho, continua. Porque no fundo até o pastor já sabia que ele não estava ali para dar o melhor. Quem está compreendendo? Amém, pessoal? Eu já fiz a mesma coisa, gente. Já chegou o obreiro para mim e disse assim, pastor, estou saindo da obra. Deus te abençoe, meu filho. Amém? Vá em paz. Só não se afaste da presença de Deus. Querendo congregar, as portas da igreja continuarão sempre abertas. Mas também já cheguei para o obreiro e disse assim, senta aqui, meu filho. Por que você quer sair? Por quê? Porque esse obreiro dava o melhor, esse obreiro era importante para o reino, esse obreiro era importante para mim. Quem compreende? Quem faz o melhor é visto de formas diferentes. Amém, pessoal? Além disso, servir de boa vontade, né? Não com mau gosto, e crer que no final Deus vai recompensar. Quando eu cheguei na obra, eu ouvi uma frase, eu não gostava muito dessa frase porque eu achava injusta. O pastor estava pregando e dizendo assim, ainda que eu não te reconheça, Deus vai te reconhecer. Eu não gostava muito. Porque eu pensava assim, o pastor não é cego, ele está vendo o que a gente está fazendo, ele está vendo quem está trabalhando, quem não está, ele está vendo quem está dando o melhor e quem não está. Como assim? Se ele não reconhecer, é Deus que vai reconhecer. Aí o tempo passou e eu vi que quem reconhece é Deus. Ainda que ninguém esteja vendo, ainda que ninguém esteja reconhecendo, faça o seu melhor em tudo, porque Deus vai te recompensar. Oh glória! Diga glória a Deus. Amém? Pastor, me dá um exemplo na Bíblia para mim ter certeza. Gênesis 39. Gênesis 39. Eu vou dar o exemplo de José. José deu o melhor para Potifar e se tornou o administrador da casa dele. José deu o melhor no cárcere e se tornou uma espécie de diretor da prisão. José deu o melhor na casa de Faraó e se tornou apenas o governador do Egito. Para que exemplo melhor do que esse? Veja, Gênesis 39, versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo quanto tinha. Por que, igreja? Porque José era revoltado, porque foi vendido pelos próprios irmãos como uma mercadoria, como um escravo. Quando ele chegou lá no Egito e foi comprado por Potifar, ele fez o melhor dele na casa de Potifar, se destacou e se tornou administrador daquela casa. Amém? Tem lugar que a gente chega e dá vontade de voltar. Tem situação que a gente se encontra e muitas vezes dá vontade de desistir. Mas quando damos o nosso melhor, Deus honra, Deus levanta pessoas, Deus abre as janelas dos céus, alguma coisa acontece e o milagre da parte de Deus chega em nossas mãos. Quem crê, diga amém. E aí ele foi preso injustamente.
Mas olha o que foi que aconteceu. Gênesis 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ali fazia tudo quanto se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Amém ou não amém? Poxa, como a vida foi injusta comigo. Por que Deus deixou isso acontecer? Qualquer um ia se revoltar. Foi vendido como escravo, permaneceu fiel, foi trabalhar na casa do egípcio, do Potifar, foi fiel a Deus, teve a oportunidade de ter a mulher do patrão nos seus braços e literalmente fugiu, ele correu. E por uma calúnia eu estou sendo preso? Quer saber? Não estou ligando mais para nada. Isso acontece na obra, no casamento, quando às vezes um lado não se sente reconhecido pelo outro. Às vezes tem homem que diz: estou dando o meu tudo, estou trabalhando, e a minha própria mulher não vê isso. E às vezes tem mulher que fala, né? Sou dedicada, sou fiel, cuido dele, cuido das crianças, apoio, algumas até trabalham para dividir ali as despesas, e nem sempre o reconhecimento vem. Às vezes dá vontade, desculpa aqui a sinceridade, né? O português aqui meio chulo, chutar o pau da barraca, o balde, jogar tudo para lá. Sim ou não? Não chute nada. Continue fazendo o seu melhor. Quem está compreendendo? Foi o que ele fez. É aqui que eu estou, fui preso, Deus está no controle de tudo, vou dar o meu melhor aqui. Começou a dar o melhor dele. Daqui a pouco o carcereiro Mó, o chefe, né, entregou a chave da cadeia, do presídio, digamos assim, nas mãos de José. E José agora era uma espécie de diretor daquela instituição. Só Deus para fazer isso mesmo, um preso com a chave da cadeia na mão. Sim ou não, pessoal? É o que Deus vai fazer, Deus vai te surpreender. Amém? Aí ele é levado até a casa de Faraó, e ali na casa de Faraó, ele interpreta os sonhos de Faraó, e agora ele vai se tornar o governador da terra do Egito. Olha o que diz aqui, Gênesis 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Amém, igreja? Essa é a meta aqui, ó. É a esposa pensar: jamais acharei um homem como o meu marido. Amém, gente? É o marido pensar: jamais acharei uma mulher como a minha. Amém ou não amém? É você ser importante em qualquer lugar, para a glória de Deus. É quando você for negociar o seu salário lá na empresa, o patrão te atender, por quê? Porque ele sabe que por mais que alguém não seja insubstituível, ou seja, sempre há alguém que venha ou que possa nos substituir, essa é a verdade, sempre haverá, mas que você seja reconhecido e que você consiga o aumento que você tanto quer, que você consiga a promoção que você tanto quer, que o teu trabalho seja reconhecido. E você percebeu o que disse o texto, né?
Ou não, eu fiz questão de frisar e de entonar a voz quando li, ó. Em quem haja o Espírito de Deus. Por que você é assim? Porque você tem o Espírito de Deus. Ô glória! Isso, pode glorificar e aplaudir o Senhor. Para encerrar, depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso? Quem é que faz você saber? É porque você é bom? Não, só há um bom que é Deus. É Deus quem te faz assim. Diga glória a Deus. Pois que Deus te fez saber tudo isso? Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Pode ter até melhor, mas você é único, você é única, e você tem o seu valor. E você mostra o seu valor quando você dá o seu melhor. Diga, eu tenho que dar o meu melhor. Versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Amém, igreja? Faça o seu melhor, porque quando você faz o seu melhor, Deus te dá asas para você voar e alcançar lugares altos. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Quem recebe a palavra? Pegou a visão?